Olá, bem-vindos ao nosso canal Geoide. Eu sou Marcos Barros, professor e geógrafo. Hoje nós vamos falar de uma realidade assustadora: São Paulo, riqueza, miséria e fome. Nesse vídeo a gente vai entender como São Paulo é o estado mais rico da Federação Brasileira e por que ele apresenta índices de pobreza e de insegurança alimentar de sua população tão grandes. Vamos fazer uma análise com números reais de órgãos oficiais, como por exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acompanhe o nosso vídeo até o final. Entenda a problemática de riqueza e fome do estado mais rico da federação. Vamos lá? Olha só, São Paulo tem um PIB que corresponde a cerca de 31% do PIB nacional, ou seja, toda a riqueza produzida no Brasil, 31% é produzido só no estado de São Paulo. É muita riqueza, são cerca de 3 trilhões, produzidos de riqueza por São Paulo. Mesmo assim, o estado ostenta alarmantes índices de miséria, fome e pobreza. Mais da metade, cerca de 51% da população paulistana passa pelo fenômeno da insegurança alimentar, ou seja, não tem, às vezes, dia sim, dia não, ou talvez todos os dias, pelo menos 3 refeições diárias. E esses índices são mais alarmantes quando você vai ver a extrema pobreza, ou seja, o número de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que também são alarmantes. O PIB de São Paulo é maior do que o PIB de muitos países juntos. São Paulo é não só o estado mais rico e populoso da Federação Brasileira, mas também é o estado que representa todo o papel da indústria, do comércio, das finanças do país. Sua capital, a cidade de São Paulo, também detém um PIB extraordinário entre os mais de 5 mil municípios brasileiros. É quase 1 trilhão também, a produção da riqueza da cidade. São números gigantescos que fazem de São Paulo e de sua capital muito rico, riqueza que, como eu disse, a maioria dos países latino-americanos não produzem. Isso, convenhamos, faz de São Paulo uma terra de muito ouro, muito dinheiro, muita prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, não conseguimos enxergar isso em benefício para a sua população. Acompanhe os dados que você vai ver agora. Assista esse vídeo até o final. O estado de São Paulo apresenta um cenário econômico robusto, sendo o principal motor da economia brasileira. Entretanto, ainda enfrenta desafios significativos, relacionados à pobreza e à desigualdade social. A seguir, um comparativo entre a riqueza produzida e a pobreza existente no estado. Riqueza produzida, Produto Interno Bruto de São Paulo. Produto Interno Bruto total em 2024, 3,5 trilhões de reais, representando aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto Nacional. Crescimento econômico. O Produto Interno Bruto paulista cresceu 3,4% em 2024 em relação a 2023, impulsionado pelos setores de serviços 3,3% e indústria 2,7%. Setores em destaque. A economia do estado é diversificada, com forte presença nos setores industrial, de serviços e aeroportuário. Pobreza e desigualdade social. População em situação de pobreza. Em 2023, 16,5% da população paulista vivia abaixo da linha da pobreza, o que representa uma redução em relação aos 19,6% registrados em 2022. População em extrema pobreza. No mesmo período, 2,2% da população estava em situação de extrema pobreza, uma diminuição em comparação aos 2,9% de 2022.
Distribuição geográfica. A pobreza está distribuída de forma desigual pelo Estado, com concentrações maiores em determinadas regiões, conforme indicado pelo Atlas Digital da Situação da Pobreza e Extrema Pobreza no Estado de São Paulo. Análise comparativa. Apesar do crescimento econômico significativo, a presença de uma parcela considerável da população em situação de pobreza indica que os frutos desse crescimento não são distribuídos de maneira equitativa. A redução nos índices de pobreza e extrema pobreza entre 2022 e 2023 é um sinal positivo, mas a persistência dessas condições para milhões de paulistas ressalta a necessidade de políticas públicas eficazes, voltadas para a inclusão social e a redução das desigualdades. Pois é, pessoal, nós chegamos ao final do nosso vídeo. E na nossa conclusão, é realmente triste que um Estado tão rico, tão poderoso, seja tão desigual socialmente. Que tantas pessoas passem fome, vivam nas ruas em situação de pobreza e de extrema miséria. Que as pessoas não tenham o que comer. Que as condições de vida se reflitam dentro da capital de uma forma absurda. Bairros muito ricos e bairros miseráveis. Então o que a gente vê é que falta políticas públicas, falta vontade política de acabar com essa situação, reduzir esses números a zero. Desde 2022 para cá, que houve uma melhora significativa dos números, mas essa melhora ela ocorreu no Brasil inteiro, diante das políticas do governo federal, de melhoria da renda, de aumento do nível de emprego, dos benefícios sociais que vêm sendo colocados para a população que está em situação de pobreza extrema, o que vem ajudando muito a reduzir esses números absurdos. Fica claro que as administrações públicas, estaduais e municipais, talvez não todas, mas de grande parte dos municípios paulistanos, não estão fazendo o seu dever de casa direito. Não estão trabalhando para reduzir as desigualdades sociais e extirpar com a pobreza e a miséria do Estado. O Estado de São Paulo vem sendo gerido há dezenas de anos, há décadas, por políticos de direita que se dizem conservadores, mas que é o que parece que está bem claro que eles estão conservando é a pobreza e a miséria do povo. Décadas e décadas e nada muda. A desigualdade só aumenta. Cada vez o rico fica mais rico e o pobre mais pobre. E o pobre, o trabalhador, que produz a riqueza do Estado. Aí a gente tem duas situações complicadas, porque esses políticos eles vão se multiplicando e se replicando dentro do Estado, dentro dos municípios. A população continua acreditando e votando exatamente naqueles que os empurram para baixo, os humilham e os amassam. Aí o professor Gessé de Souza, sociólogo, escreveu recentemente um livro intitulado O Pobre de Direita, para a gente entender como a mídia, como as elites conseguem manipular a população e empurrá-la para essa situação de desigualdade social, e ela aceita e continua voltando nos seus algozes. Essa é uma realidade dura, fria e que precisa ser mudada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nos ajude a levar mais informações. Até a próxima.